Bom, boa tarde a quem está nos seguindo aqui ao vivo, a todas e a todos. A gente vai começar mais uma sessão do nosso seminário permanente de pesquisa, nesse nosso ciclo sobre alienação. A gente teve já duas conversas iniciais, né? Uma em torno da noção de alienação com Marx e Hegel, uma segunda com Hannah Arendt, e essa terceira a gente vai privilegiar, né, um trabalho um pouco mais recente, do início dos anos 2000, chamado Alienação, né? É um trabalho que ainda não tem uma tradução para o português, mas a gente tem prazer de contar hoje com a Bárbara Buril, que é certamente uma das primeiras pessoas que fizeram um trabalho um pouco mais cuidadoso sobre esse texto da professora Rael Jäger. A publicação foi em 2005, a publicação original em alemão, se não me engano, depois a Bárbara me corrige se eu estiver equivocado. A Bárbara é uma estudante de doutorado, como eu acabei de dizer. Ela fez o seu mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, né? O título do seu mestrado foi Como se forma a imagem que nos mantém presos, o déficit etiológico no diagnóstico das patologias sociais na teoria crítica contemporânea. Ela defendeu o trabalho em 2016. Hoje, como eu já disse, ela faz doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, né, com um título, eu suponho que provisório, né, que aparece aqui, A Falta que Faz o Social, Desconfiança, Ressentimento e Neoliberalismo. Então, seja muito bem-vinda, Bárbara, é um prazer recebê-la. Você pode começar a fazer a sua exposição, algo em torno de 30, 40 minutos, se você passar um pouco a gente conversa, mas fique absolutamente à vontade e a gente agradece mais uma vez sua presença. Muito obrigado, Bárbara, a palavra é sua. Ótimo, obrigada, Hélio. Então, vamos lá, né? Como eu estava falando um pouco antes, né? Alienação é um livro que eu trabalhei muito no meu mestrado. Foi um livro que, enfim, que do ponto de vista da minha formação, né? Me entusiasmou muito, né? No início do meu mestrado. E na minha dissertação, e ao mesmo tempo que me entusiasmou, eu encontrei, eu queria ter encontrado nesse livro uma explicação, né, uma causa para a alienação. Né? Então, enquanto o livro me tocava, eu tentei durante o livro, que é um livro grande, né, tem quase, eu acho que talvez até um pouco mais do que 400 páginas, encontrar alguma pista para a causa, né? A questão do sofrimento, enfim, foi o que me levou para a filosofia. Até hoje eu tô pensando sobre isso, né? Mas enquanto eu li o livro, eu tentava encontrar alguma pista para as causas da alienação, e é um livro que não aponta de maneira clara para a causa da alienação, né? O que é um pouco estranho, porque o nome original do livro, né, enfim, do alemão, traduzindo para o português, é Alienação, um problema contemporâneo da filosofia, sobre a atualidade de um problema da filosofia social, né? Que no livro, a alienação ela não surge em sua dimensão social, né? Tanto que na tradução do livro para o inglês, que o Frederico Neurosa fez, ele tira esse subtítulo, né, sobre a atualidade de um problema da filosofia social, dizendo que esse subtítulo promete algo que o livro não cumpre, né, que é justamente apontar para a dimensão social desse sofrimento, né, ou seja, né, tentando analisar esse sofrimento em sua dimensão social, algo que o livro não faz. E de fato, esse problema, né,
desse livro foi o que me inspirou a fazer a dissertação de mestrado, porque eu encontrei o mesmo problema em reificação do Axel Honneth, que inclusive foi o orientador de Alienation, porque Alienação foi o livro que resultou da tese de doutorado da Hel Jäger, cujo orientador foi o Axel Honneth, né, e 2 anos depois da publicação de Alienação, no original, né, no alemão, Honneth lança o Reificação, né, ou seja, foi um momento de retomada de 2 conceitos centrais, né, da filosofia continental, especialmente da teoria crítica, e justamente essa dupla retomada que tinha uma justificativa social, né, justamente eles dizendo que era preciso retomar esses 2 conceitos para analisar sofrimentos sociais existentes na sociedade de então, né, justamente essa retomada do conceito que tinha uma justificativa social em nenhum momento se para a causa social. O que é que causa finalmente, né? O que é que faz finalmente com que as pessoas elas estejam alienadas ou, né, ou sofram certas formas de reificação, né? Então, a minha tentativa, simplesmente na dissertação, foi de apontar para esse déficit, né, para esse limite dos trabalhos e questionar também por quê, né? Por que não se apontava para as causas, né? Bem, né, isso é um pouco, estou explicando como é que eu cheguei nesse livro, né, só para continuar, a alienação foi resultado da tese de doutorado da Hel Jäger, né, tempos depois ela escreve vários artigos, né, que tentam solucionar um pouco esse déficit social, né, artigos avulsos, até que ela chega no último livro dela, que é Crítica das Formas de Vida, que é um livro de metateoria, né? Ela vai investigar as possibilidades, né, de se criticar as formas de vida, né? E ela faz uma construção, né, super interessante também do que são formas de vida e, enfim, como é que a gente pode criticar, né, as formas de vida. Mas ainda assim, em Críticas às Formas de Vida, ela fica num terreno metateórico, né? Então, é um pouco o que está acontecendo com a Escola de Frankfurt, né, recentemente, e um pouco né, de um apego também sobre a reflexão de si mesma, né, uma certa, uma tendência, digamos, atual de se perguntar o tempo todo sobre as possibilidades de se fazer crítica, né. Então, a gente encontra muito pouco diagnóstico social, né, como se fazia na primeira geração, né, da Escola de Frankfurt. Enfim, então, indo diretamente para o livro, né, Alienação, ela desenvolve, né, e aqui eu vou explicar um pouco a estrutura do livro, né, o livro se desenvolve em 3 etapas, né, na primeira etapa, ela faz uma reconstrução do conceito de alienação na história da filosofia, né, então ela passa por Kierkegaard, por Heidegger, né, essa herança existencialista, mas também pela obra de Hegel, Marx, enfim, Adorno, Horkheimer. Então tem toda uma recuperação, né, teórica nessa primeira parte. Na segunda parte ela traz 4 casos de alienação, né, ela faz ela cria, né, 4 casos de alienação. Depois eu vou entrar nessa parte, né, enfim, né, ela traz essa narrativa, né, para tentar explicar, nesse caso existia essa dimensão de alienação, nesse caso essa outra, enfim. E na última parte ela traz finalmente a sua concepção de alienação, se articulando com justamente com o debate da escola anglo-americana, né, então ela sai um pouco da filosofia continental e começa a dialogar com esses autores, né? E trazendo a sua concepção que eu vou desenvolvendo enquanto eu falo aqui. Então, são essas 3 etapas do livro dela. É um livro extremamente longo,
eu acho também, apesar de eu gostar muito da escrita dela, eu acho que é um pouco repetitivo, é um pouco prolixo, ela repete muito as ideias dela, e isso acontece também em Crítica das Formas de Vida, é um pouco o jeito dela também de escrever, mas é um livro super interessante em vários sentidos, né? Tanto a retomada mesmo, a reconstrução que ela faz do conceito de alienação na história da filosofia, né? É muito interessante também a criação dela, né? Dos casos de alienação, é algo que não é comum na filosofia, né? Ela justamente contemplar a narrativa e as histórias, né, para tentar entender problemas, né? Isso não é comum e é super interessante esse recurso que ela faz. E a última etapa, justamente, ela desenvolve a concepção dela e muito aqui, nessa última parte, a gente finalmente vê que é um livro muito mais dedicado a falar sobre justamente a concepção dela de sujeito. Alguém escreveu alguma coisa aqui. Um momento. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Não. Não, é que eu vi um barulho, não sei se alguém escreveu. Não. Foi só uma boa tarde aqui que apareceu. Tá. É porque eu fechei aqui a janela dos rostos, que eu prefiro ficar na frente do texto. Bárbara, desculpa aproveitar que você interrompeu para te fazer um pedido. Se você puder, talvez, levantar um pouco a sua câmera, em alguns momentos você aproxima o rosto para fazer a leitura e está cortando na linha do seu olho, assim, a imagem. Né? Como a gente está gravando, acho que seria bacana manter o seu rosto enquadrado, assim. Tá, joia, tá ótimo. Tá bom assim, né? Pronto, tá ótimo, obrigado. Então, nessa última parte do livro, ela traz a concepção dela de alienação, mas aí a gente vê que, de fato, é um livro muito mais comprometido, né, com desenvolver a ideia dela do que é uma pessoa, né, do que é um sujeito, do que propriamente o livro tentando encontrar as raízes sociais da alienação no nosso tempo, né. Então, esse é um pouco... E aqui eu falei um pouco, né, da estrutura da obra, que aqui, né, como é que eu já vejo alguns limites, mas indo diretamente, né, para a obra dela, alienação, para Hellweg, é uma relação de uma falta de relação, né. No alemão, ela coloca Beziehung der Beziehungslosigkeit. No português, enfim, tem várias traduções que têm sido feitas. No inglês, basicamente, é relação de uma falta de relação, que foi assim que o Relation of Relationlessness, foi assim que o Frederic Neurosa traduziu. No português, algumas pessoas que eu conheço, até no pessoal do Labemos, da UERJ, né, traduziu relação de uma falta relacional, né? Ou relação de uma falta de relação, e eu coloco na dissertação relação de uma relação deficiente, né? Ou seja, na verdade, eu acho que até o termo que ela usa, relação de uma falta de relação, né, Beziehung der Beziehungslosigkeit, não traduz muito o que ela quer falar de alienação. Por isso que eu coloquei no português relação de uma relação deficiente, porque o problema da alienação, como ela coloca, não é que... o problema é que a alienação é uma relação que fala, é uma relação que mostra uma relação problemática, né? Não é uma relação que fala de uma falta de relação, né? O problema da alienação é que o sujeito, ele estabelece relação com o mundo, ou consigo mesmo, ou com os outros, né? Ele estabelece essa relação, e essa relação, ela é em si problemática. Não é que ela falte, é que se estabelece uma relação problemática, né? Eu só queria... Só um minuto, gente, que eu queria levar... Eu não estou muito acostumada com o Google Meet, eu queria abrir
Será que vocês poderiam falar comigo? Só para eu ver aqui o que está... Pois não, Bárbara. Aqui, ótimo, eu vou abrir, pronto, ótimo. Então, eu coloco relação de uma relação deficiente, né? É assim que eu defino, mas pode ser relação de uma falta de relação. Enfim, a grande questão, o problema central de alienação, né, como ela pensa, é que é quando o sujeito estabelece uma relação inapropriada consigo mesmo, com o mundo, com outras pessoas, né? E isso é muito interessante porque essa maneira de pensar alienação, né, abre a ela justamente o que ela coloca como o único critério normativo da sua crítica da alienação, que é a apropriação, né? E justamente a apropriação vira para quem quer fazer uma crítica imanente, que é o que ela quer fazer, né? Ter um critério normativo é um pouco problemático, né, para quem está fazendo uma crítica imanente, porque a crítica imanente é justamente isso, ela parte de um objeto, ela parte de um problema, ela parte de um sofrimento para apontar uma saída, ou seja, ela não traz, a crítica imanente, ela não traz um critério normativo externo, ou uma visão específica, ou uma visão ética robusta sobre como o mundo deve ser, né? Mas exatamente a crítica imanente, ela parte do que já se manifesta como problemático, para que aí a gente possa sair desse problema, né? E desse sofrimento, né? Ou seja, dizer como a vida não deve ser vivida, né? É mais fácil, né, para a crítica imanente, na verdade é a intenção, dizer como a vida não é vivida é a intenção da crítica imanente, né, é a proposta da crítica imanente, e não dizer como a vida deve ser vivida, né, para que não se caia num dever ser vazio, como ela fala, né, ou seja, um dever ser, deve ser assim, porém não é assim, então, né, o que é que a gente vai fazer com isso? E, então, de toda maneira, apesar disso, ela usa um pressuposto teórico, né, que orienta a crítica imanente dela, que é o de que viver a própria vida significa se identificar de um certo modo consigo mesmo e com o mundo, né? Ou seja, ser capaz de apropriar o mundo, né? Então a apropriação, ela usa esse conceito, né? Se mostra na obra dela como o único critério normativo, né? De uma teoria, né? Ou de uma crítica da alienação, que eu interpreto muito mais como uma teoria da subjetividade que tem implicações éticas, né? Então, esse critério normativo, né, da apropriação é o que ela usa como régua para dizer o que é um comportamento alienado e o que não é, né? Então, uma forma de vida não alienada, um sujeito não alienado, é aquele sujeito que é capaz de se identificar, né? Ou, enfim, quando uma forma de vida que ela é alienada, justamente é quando os sujeitos eles não podem se identificar com ela, né? Quando eles não podem se realizar nelas, quando eles não podem torná-las suas, né? Isso é um trecho da Ieg, né? Um texto do trecho do livro. Então, justamente, e aí ela coloca suas, porque essa questão da apropriação é fundamental, né? Uma forma de vida alienada, um sujeito que sofre de alienação, ele não consegue se apropriar de uma certa dimensão da própria vida dele, porque a alienação, ele não é algo que acomete o sujeito do nada, né? Que surge. Na verdade, a grande questão da alienação, e aí eu estou falando nos termos da Ieg, tá? Não é a minha opinião. O sujeito, ele cria a própria alienação para ela, né? Só que ao mesmo tempo que ele cria, surge para ele como estranho, né? Como se não fosse ele que tivesse criado. Então, essa é a questão principal da alienação, né? Que, inclusive, isso que ela fala tem ecos fortíssimos com o que Marx já falou, né? Na verdade, a gente vê no livro que não existe um distanciamento tão grande, né? Da crítica dela da alienação, né? Com o que Marx já tinha dito, né? Existem ecos fortes, né? E
Que é a própria ideia do trabalhador que cria uma mercadoria com a qual ele não se identifica, né? Mas ele que criou, né? A alienação para Hegel é um pouco isso também, né? Ou seja, o sujeito, ele cria, né? O sujeito, ele se vê dentro de uma forma de vida que ele sente que não criou, ou ele tem desejos que ele sente que não são deles, né? Ou ele cria um mundo no qual ele não se sente dentro desse mundo. Então, essa questão, né, do sujeito que cria a própria alienação atravessa a obra dela, né? Então, a grande questão, né, da alienação para ela, para Hell e Hegel, é que o sujeito, ele cria coisas com as quais depois ele não se identifica ou não se apropria. Então, não é que existe na alienação uma falta de relação, né? Existe uma relação, mas essa relação se manifesta como uma relação deficiente. O sujeito, ele não se apropria de maneira devida dos próprios desejos, dos próprios acontecimentos, né, dos acontecimentos que acometem a própria vida, ou ele não se apropria de um mundo que surgiu para ele, né, ou enfim, de várias coisas, né. E aí ela tenta, durante o livro, explicar também o que é essa apropriação, né, porque ela justamente quer se afastar dessa ideia de que a apropriação é algo rígido, o que se apropriar ou seja, ela quer sair também dessa ideia forte de que não ser alienado é ser possuído, né? É se possuir. Ela fala que a apropriação, ela é um processo, né? Existe uma liberdade, né? Também na apropriação. Ela é processual, ela acontece o tempo inteiro, né? E a apropriação é justamente o sujeito o tempo todo negociar com os acontecimentos imprevisíveis, né? Ou com os desejos que não são reconhecidos como próprios, né? É um movimento constante do sujeito tentando incorporar aquilo que é estranho, né? O sujeito não alienado é aquele que é capaz de o tempo inteiro negociar, né? De o tempo inteiro incorporar aquilo que é estranho, e nesse processo de incorporação, de apropriação, como ela fala, não só aquilo que é apropriado se transforma, como o próprio sujeito nesse processo também se transforma, né? Então, basicamente, é mais ou menos isso que ela quer dizer com apropriação, né? Ela coloca, né? Isso não quer dizer que superar a alienação significa retornar a um estado indiferenciado entre sujeito e mundo, né? O que ela quer dizer com apropriação não é simplesmente o sujeito se apropriar do mundo, então é isso, gente. Então eu estou apropriado de mim e eu não estou alienado, né? Uma relação de apropriação, como ela coloca, pressupõe que o objeto não é completamente seu, porque então não seria necessário se apropriar dele, tampouco ele é completamente do mundo, né? Porque assim seria impossível apropriá-lo. Então, nem aquilo que é apropriado, né? Nem o sujeito, eles se fundem nesse processo, né? Existe um espaço de liberdade entre ambos, né? E aí, Honecker, na apresentação da obra, né, de alienação, fala sobre os paralelos, né, entre as obras de Hegel e Hegel, né? Ele coloca, com relação especificamente à categoria da apropriação, né? E eu vou citar o Honecker. Para ambos os filósofos, a marca da subjetividade humana é, abstratamente formulada, uma atividade ou processo em que a consciência se confronta com o que inicialmente se apresenta como dado ou outro, e então se esforça de algum modo para torná-lo seu, para tirar o objeto do seu aspecto alienado e simplesmente dado, né? Então, é justamente essa questão, né, de uma consciência ou de um sujeito que se depara com o mundo e que o tempo inteiro tenta incorporar aquilo que é alienado, né, que é o que surge como estranho, né, para ele. Então, a incapacidade de fazer isso
né, de incorporar, ou de se apropriar, eu tô falando sempre incorporar, né, mas ela coloca apropriar, essa incapacidade de se apropriar do que é estranho, né, então, para ela, um sintoma de alienação, né. Então, o mundo alienado se apresenta aos indivíduos como insignificante e sem significado, como rígido e empobrecido, como um mundo que não é seu, um mundo onde não se está em casa e sobre o qual não se tem influência, né? Então, ela fala justamente sobre a estrutura da falta de significado em si, né? Como surge isso? Quando o sujeito, ou como o indivíduo, ele lida com o mundo como um mundo que não ressoa, né? Inclusive o conceito de ressonância do Hartmut Rosa tem muito a ver com isso também, né? É um mundo que não ressoa, né? Um mundo que está ali simplesmente, né? Que não é seu, que você não tem interferência, né? E no qual você se sente como um objeto passivo. Só que a grande questão é que foi o indivíduo que criou esse mundo, né? Ele está nesse mundo, ela coloca, e ele pode se apropriar desse mundo alienado, né? O que, na minha concepção, é problemático se a gente também tenta entender as causas da alienação, né? Até que ponto, de fato, a gente pode se apropriar do mundo, né? Qual é, que a gente está falando do quê aqui? Que tipo de alienação, né? Porque a falta de significado, ela também pode estar ligada a causas sociais, e até que ponto a gente pode realmente se apropriar ou dar significado para um mundo que o tempo todo se mostra para a gente como realmente sem ressonância, né? Ou um mundo que não causa eco, ou um mundo que, pela própria estrutura do mundo, pelas normas que sustentam esse mundo, pode nos colocar numa situação de completo objeto, né? Eu estou falando aqui de pessoas que realmente não tem muita escolha, a não ser caixa de supermercado, enfim, qualquer coisa do tipo, né? Como é que às vezes você vai ter essa capacidade de se apropriar de um mundo que em si se mostra como sem significado, mas enfim, é uma questão complicada. Então, né, e Hegel fala, né, nesse momento ela fala também de Marx, né, porque ela diz que, justamente, né, eu coloco na dissertação esse trecho, né, eu trouxe alguns trechos da dissertação também, para tentar depois discutir com vocês, né. Eu coloco, como defende Hegel, né, quando Marx diz que sob as condições da alienação a vida se torna um meio, né, ou seja, o que deveria ser um fim toma o caráter de um meio, Marx está descrevendo um evento completamente sem significado, né, ou como se pode dizer, a estrutura da falta de significado em si, né. Então, ela traz, né, todas essas reflexões, né, sobre, e tem uma ressonância completa com o pensamento de Marx, né. Então, sobre a apropriação, eu acho que eu expliquei um pouco para vocês, né? O projeto do livro Alienação é justamente fazer uma crítica da alienação que se manifesta como uma crítica imanente, né? Essa é uma questão mais longa, mas eu vou falar um pouco, né? Em si, no livro, né, ela fala da crítica imanente, justamente ela quer desenvolver um projeto de crítica que parte da crítica imanente, crítica das formas de vida, ela faz essa defesa, né, de criticar as formas de vida a partir da crítica imanente, né, e ela tem sido, digamos, o porta-voz hoje, né, na teoria crítica, de se realizar essa crítica imanente, mas ela não realiza, no final das contas, né, eu acho, pelo menos. Então, no livro, em Alienação, ela fala muito, né, de crítica imanente, como forma de crítica que parte da imanência, né, da vida, da forma de vida, né, dos problemas que surgem imanente a essa própria forma de vida, para que a gente possa ir além dessa forma de vida, né. Mas, no livro,
ela simplesmente parte de casos que ela criou de alienação. Ela mostra como surgiu, quer dizer, como se manifesta, né, uma sintomatologia da alienação nesses 4 casos, né? São manifestações diferentes mesmo de alienação, mas ela não passa disso, assim, ela não vai além disso, né? E justamente a ideia da crítica imanente é partir do problema para então a gente tentar, né, sair dele, né? Eu tentar ir para uma outra forma de vida, eu tentar mostrar de que maneira as normas, né, que sustentam a nossa sociedade, ela funciona de maneira invertida, né? Ou seja, como é que a promessa de uma norma ela acaba levando ao contrário, né? Dessa norma, no próprio funcionamento normal dessa norma, como é que a norma funcionando bem causa, né, sofrimento. E aí ela simplesmente traz os casos, né? Apesar dela fazer toda uma reflexão de metateoria sobre o que é crítica imanente, como é que a crítica da alienação dela se pode ser entendida como uma crítica imanente, apesar dela falar isso, ela não vai além disso, né? Ela só faz essa reflexão sobre como é que a crítica da alienação dela é uma crítica imanente, mas ela traz os casos, que eu vou entrar aqui com vocês, e ela traz os casos e pronto. E termina aí porque ela não aponta para a causa desses sofrimentos. Ela não aponta para a causa da alienação. Então, ela não consegue sair disso, né? E isso é um pouco que tem me orientado também, né? Enquanto diagnóstico social, o que é que a gente precisa, né? Não, seguindo um pouco o Christopher Zerner, né, quando ele fala dos diagnósticos, quando ele escreveu uma obra, né, sobre o pensamento de Axel Honneth, e ele fala, né, sobre o que fazer com um diagnóstico. Obviamente a gente não precisa, isso não é um manual de instrução, o livro dele, mas é interessante, né, no sentido de que para a gente entender um diagnóstico completo, né, de uma patologia social, a gente tem que entender, né, a sintomatologia, né, a epidemiologia, de que maneira, ou seja, o sintoma, né, desse sofrimento, dessa patologia, como é que ela se despeça, ou seja, de que maneira ela é compreendida, de que maneira ela se despeça socialmente, ou seja, a epidemiologia, esses termos são ótimos para os nossos tempos atuais, né? A etiologia, a causa, e eu uso esse termo no título da dissertação, né? O déficit etiológico, ou seja, o déficit de causa, né? Não tem uma explicação. E a terapia, né? Como sair, de que maneira solucionar, né? Enfim, a gente não precisa, não é uma coisa que a gente precisa seguir à risca, né? Isso tudo. Porém, no mínimo para um diagnóstico, que é o que ela está fazendo, que se pretende social, ela poderia, no mínimo, explicar um pouco, né? Socialmente, enfim, quais são as causas, né? Para esse sofrimento. Inclusive, eu queria dizer aqui que ela não entende alienação também como patologia, mas mesmo assim eu acho que isso não a impede, ela entende como processo defeituoso, ela não fala em nenhum momento de patologia, mas como processo defeituoso, mas mesmo assim eu acho que não invalida a minha crítica de que esse processo defeituoso que ela tenta investigar seja compreendido do ponto de vista também causal, né? Ou seja, é o mínimo. Se você está apresentando um problema, você no mínimo explicar por que ele surge. E aí eu vou entrar nos casos que ela traz para poder explicar também melhor por que eu acho que ela não explica as causas, né? Então, ela traz 4 casos de alienação que ela elabora, né? É bem interessante isso, né? Porque ela atribui uma importância filosófica, né, a exemplos e narrativas, né, que isso normalmente não ocorre na filosofia, e é bem interessante esse recurso que ela traz. Mas ela traz 4... Hélio, se você puder em algum momento me falar que está faltando 10 minutos para terminar, só para eu
Só para eu não me perder. Temos 31 minutos, Bárbara. Tá, então eu tenho mais 10 minutos, né? Mais ou menos. Exato. Tá. Então ela fala de 4 casos de alienação. Eu não vou entrar nos 4 casos, mas um caso é o caso de um matemático, né? Que ele era brilhante, ele vivia para trabalhar, ia para balada, saía, bebia e tudo, e em um determinado momento, por uma série de circunstâncias, ele engravida, né? Ou seja, a esposa dele engravida, ele se casa, eles vão morar no subúrbio, e ele passa a vida dele agora para tentando harmonizar a vida familiar dele, enfim, indo no supermercado sábado de manhã, quando na vida anterior dele ele passava a manhã dormindo de sábado. E ele experiencia a própria vida dele, né, como uma vida estranha, algo que ele simplesmente, que não é uma vida, como se a vida não fosse dele, né. Ele sente que caiu de paraquedas em um estilo de vida que ele não queria ter, né, embora tenha sido ele quem de fato criou, né, desenvolveu e tudo, e entrou, né, nesse estilo de vida. Mas o ponto principal é que esse sujeito, esse jovem, ele se sente um objeto, né, não um sujeito da própria vida, e ele sente a própria vida como algo que ele não pode influenciar, né, algo que é além da sua influência, né. Então, ela traz esse exemplo, né, de perda de controle e impotência. Pronto, né, esse basicamente, ela traz esse ponto de vista, essa reflexão sintomatológica é interessante, eu estou só reduzindo, né, aqui um pouco, mas não há, no fundo, não há explicação, né, convincente para o fato desse jovem matemático ter perdido o controle. Mas é interessante, enquanto sintomatologia, tentar entender como é que a alienação também surge, né, a partir dessa falta de controle. Como é que nesse momento, por exemplo, esse jovem matemático, o que é que aconteceu que esse jovem matemático não foi capaz de se apropriar, né, da própria vida, ou articular. Tudo bem que não é, vamos dizer, não era aquilo que ele planejava para a vida dele, mas isso aconteceu, né? E por que é que ele não é capaz de fazer esse processo de apropriação, né, ou de articulação, como Charles Taylor fala, né? Ou seja, de colocar o acontecimento, né, ou aquilo que não era planejado, como em diálogo com quem você acredita que é, ou com a própria natureza de si, né? Ou seja, colocar aquilo que não era planejado para conversar com o que já era planejado, né? E isso eu estou tentando explicar um pouco também, né, como é que é a partir desse conceito de apropriação. Ela cita o Charles Taylor, né, é muito parecido o conceito dela de apropriação com o conceito de articulação do Charles Taylor. Né, mas no final das contas, por que é que ele não foi capaz, né, o jovem matemático, de se apropriar da própria vida, né, mesmo não sendo aquela vida que ele planejou, né? Então, isso fica claro, né, nesse caso. O segundo caso que ela traz é perda de autenticidade na assunção de papéis, é um caso específico, eu não vou entrar aqui também para não tomar muito tempo, mas tem um caso que eu queria trazer que eu acho que fica muito claro como é que ela deveria trazer uma reflexão causal também, além de apontar para o que acontece, né? Além de ficar na sintomatologia. Ela traz o exemplo de uma feminista, né, com convicções fortes, né, ou seja, né, mas ela se comunica, essa feminista, ela se comunica com o namorado como se ela fosse uma garota adolescente, boba, risonha, né, preenchendo justamente o estereótipo do que ela mesma considera um traço feminista não emancipado, né. Então, o que acontece com essa feminista é que ela tem convicções sobre como uma mulher deve ser ou como uma mulher deve se relacionar, porém, ela deseja de maneira diferente, né? Ela deseja ser uma menininha indefesa, que tem que ser protegida pelo namorado, e que, enfim, que é boba, que, enfim, né? Então, o que acontece, nesse exemplo que ela traz da feminista, ela explica isso como
como um caso de alienação, porque o que acontece com essa feminista, né, conforme a criação de Hegel, é que ela vê o desejo de ser essa menininha risonha como alienado, tá? Ela não consegue incorporar esse desejo, ela não consegue se apropriar desse desejo e colocá-lo em diálogo com as próprias convicções, né? Então, Hegel fala de que o que acontece é isso, ela não é capaz de se apropriar desse desejo, ela traz inclusive Harry Frankfurt, que não sei se vocês conhecem, mas ele fala em um dos ensaios dele sobre o conceito de pessoa, né? Um ensaio que ele escreve sobre que ser uma pessoa é ser capaz de se apropriar dos desejos, né? Ou seja, de transformar desejos de primeira ordem, que são desejos que estão aí, né? Desejos que se sentem, em desejos de segunda ordem, ou seja, ser capaz de desejar os próprios desejos. Isso é ser uma pessoa, né? Ser um zumbi, como ele coloca, é ser levado pelos próprios desejos e não colocá-los em diálogo e simplesmente tá aí, não ser capaz de desejar o próprio desejo. Então ela usa isso como chave teórica para entender esse caso, né, de alienação, né? Porém, ela não entra numa discussão que é muito básica, que é por que é, né? Porque aqui então, o que é que está acontecendo, né? Existe um fundo social para esse tipo de alienação, né? Essa alienação como exatamente como uma divisão interna das mulheres, né? Entre o que elas acreditam e o que elas desejam, né? E, enfim, daria muito para ter entrado numa discussão mesmo sobre como a sociedade ela produz, né, desejos que, que são problemáticos, né? E eu trago também um pouco do que a Amy Allen fala, né? Que o grande problema, né, das nossas sociedades é que até as feministas se encontram impossibilitadas de erradicar o fascismo de gênero, né? Porque, inclusive, ele está dentro das nossas próprias cabeças, né? Então, toda essa discussão sobre feminismo, por exemplo, que ela poderia, en passant, pelo menos, ter feito, né? Ela não traz, ela traz só o exemplo, porque o que parece é que essa feminista, ela poderia ter se apropriado desse desejo. É como se fosse uma falha individual, por isso que é problemático no livro. Porque como ela não entra nessa discussão sobre como esses desejos são produzidos, enfim, como a sociedade ela tem parte na produção também de desejo, como ela não entra nisso, o que parece é que o sujeito foi incompetente em se apropriar daquilo, que é estranho, né? E isso atravessa um pouco os outros casos, ela traz também o caso de um professor que era um personagem de um romance, né, O Silêncio de Pullman, que ele simplesmente se vê, ele era super engajado nas buscas dele intelectuais e tudo, super ambicioso, e de repente ele vê o mundo como estranho, né, como sem significado, e ele se sente indiferente ao mundo, e aqui também ela não faz uma reflexão sobre como o extremo da ambição, né, que é o caso dele, também tem relação com a falta de significado já existente, né? E, enfim, dá para entrar em várias questões aqui, como uma sociedade extremamente individualista também tira o significado das coisas, né? Dessatura buscas que poderiam ter significados mais amplos. Ou seja, como é que a estrutura da falta de significado também já estava ligada à busca do Pullman? Enfim, são 4 casos, né? O caso do matemático, que ela analisa a perda de controle. Caso de um jovem editor, o segundo caso, que é a perda de autenticidade na assunção de papéis. Eu não vou entrar aqui para também não ser muito extensa. Da feminista, né? E essa do acadêmico, que sente indiferença e perda de identificação com o mundo, né? Então, basicamente, o livro ele passa por essas etapas, né? Ele faz uma retomada, uma reconstrução teórica da alienação na história da filosofia. Ela entra nos casos
E ela entra depois na sua própria concepção de alienação, que é a última parte, né? Que ela já repete um pouco o que já foi dito antes, né? Nessa última parte, mas basicamente, né? Eu acho que o que fica claro no livro, né? É que existe um claro déficit social no livro, né? Isso se manifestou de diferentes maneiras, né? Na própria tradução também para o inglês, o fato do Neurosa ter tirado o subtítulo, né? Já mostra também justamente que tem uma promessa aí, principalmente na introdução, que não é cumprida, né? Mas o que fica claro, basicamente, é que Rael Jäger, ela quer trazer uma concepção do sujeito, né? Muito específica, né? Tem alguns, né? Eu fiz uma listinha mais ou menos do que é que caracteriza essa concepção do sujeito, né? Vou falar bem rapidamente, né? O ser é concebido como um processo para ela, né? É um pouco que a gente está vendo um pouco tem uma relação com o pragmatismo que ela tem dialogado muito fortemente, né? O ser do eu está dissolvido em o fazer, né? Na performance de uma ação. O sujeito é aquilo com que se identifica, né? O sujeito, o self, ele não está numa entidade ontológica, não existe uma essência do sujeito que está ali pairando, né? Mas o self, ele se manifesta no que ele faz. Ela usa o termo self, né? Mais no final. O self é uma relação, né? Ele não está além, ele não é independente e autossuficiente, mas ele está na relação, com as relações que ele estabelece. O self, em vez de ser rígido e bem definido, ele é um processo fluido, que constantemente se transforma e retransforma. Isso está muito claro também na concepção dela de apropriação, né? Apesar dessa palavra ser muito robusta, parecer assim uma coisa, né? Você se apropriar, pronto, é meu. Ela tenta colocar, apesar dela usar esse termo, mais com o sentido de articulação, né? De fluidez, ou seja, uma apropriação que não é rígida, é uma apropriação que ela é processual, é uma apropriação que é um processo, enfim, ela tenta, apesar da palavra lembrar uma coisa rígida, ela tenta tornar mais soft o conceito, né? Explicando. O self é sempre mundano, sempre se encontra atuando no mundo e não pode ser separado do mundo, né? E o self só pode ser compreendido quando estiver articulado, exteriorizado. Enfim, eu depois, para quem não tem, eu posso enviar esse capítulo da dissertação que eu explico melhor. Mas, basicamente, é isso, assim, é um livro que, como teoria da subjetividade, ele é muito interessante, né? Mas ele falha em criticar as práticas e as instituições sociais e justamente por isso que ele não explica bem as causas, né, da alienação. E eu até coloco em alguns momentos da dissertação que ela soluciona o problema em Crítica das Formas de Vida. Na época eu não li Crítica das Formas de Vida, eu li resenhas sobre Crítica das Formas de Vida, porque eu não li em alemão. Mas agora que existe para o inglês, eu li e, de fato, ela não soluciona esse problema, né, a meu ver. E só em artigos, assim, ela faz alusões, enfim, é um pouco o perfil dela também, né, eu acho, como filósofa. É isso, gente. Obrigado, Bárbara. Muitíssimo obrigado por essa apresentação cuidadosa do texto da IEG, sem deixar de se posicionar em relação ao que ela faz, né? O que é, para a gente, um pouco o espírito do seminário é também esse, né? Que os expositores se coloquem diante dos autores ou dos objetos de pesquisa que a gente apresenta aqui em cada um dos nossos ciclos. Então, agradeço muito a sua exposição. Bom, a gente abre agora para questões. Quem quiser colocar alguma questão, se manifeste no chat, porque aí eu chamo. Mas aí eu passo a palavra agora para o Vinícius, e aí você coloca uma questão, Vinícius, e aí a gente vai desenvolvendo na medida que o diálogo for acontecendo, tá bom? Ok, Bárbara, obrigado pela apresentação. Realmente é um tema interessante. Eu acho que o projeto
inicial da Yeg é muito interessante, né, porque, de certo modo, ela parece querer resolver um problema que acompanhou tanto a teoria crítica quanto o marxismo e os seus satélites ao longo do século XX, que é encontrar o peso exato entre os fatores subjetivos e psicológicos, os fatores objetivos e sociais, na conformação de fenômenos como esse da alienação. Então, é notório que ela pretende, pelo menos a meu ver, de quando eu li o texto a primeira vez, o texto da Yeg, e depois com as suas observações também na dissertação, como ela tenta fazer essa dialética entre subjetividade e objetividade. Então, assim, é um problema que ela retoma, que é um problema talvez, de certo modo, insolúvel, mas, de fato, ela acaba dando um peso excessivo vamos dizer, a experiência individual, né? Confina-se na experiência individual e fica faltando um pouco realmente da crítica social, da crítica da formação de valores, da crítica da formação de papéis, e, de modo mais geral, eu diria a crítica dessa falta de sentido das formas de vida preparadas do capitalismo, né, dessa vida alienada. E até é curioso que você falou uma coisa agora durante a sua apresentação, né, que eu tinha reparado, você fala das pessoas que não têm muito como optar por uma vida diferente, acabam vivendo essa vida alienada, menos por escolha, mais por imposição de fatores externos. E é curioso que, de certo modo, os exemplos que ela descreve, eles são exemplos que não vão para essas vidas, né? São exemplos, falando assim muito superficialmente, exemplos muito típicos de uma vida de classe média, né? O professor que casou e ficou aquela crise de meia-idade, assim, né, que todo mundo passa, o editor que quer ascender na carreira e assume. O Sartre, eu acho que subscreveria esse exemplo dela, falando: isso aqui é má fé, isso aqui é comprovação da minha teoria. Pessoa que assume esse papel e vive um personagem, quase. E o último, né, do pesquisador, talvez o da feminista seja o mais, né, o que mais escape um pouco. Mas, de qualquer forma, se aí não haveria um espaço para uma crítica do ponto de vista econômico, de classe social, talvez houvesse, aliás, acho que haveria, mas há também essa questão da formação dos desejos, né, dos valores, que realmente ela deixa a desejar. E a primeira impressão que eu tive quando eu li o texto dela é que, como você falou, né, há ecos muito grandes da teoria de Marx no pensamento dela, ecos eventualmente não assumidos, né? Ela tenta manter uma certa distância, mas é como se, de certo modo, aí eu queria ouvir um pouco isso de você, ela estivesse tomando como dado, né, que a ordem social capitalista, moderna, enfim, ela produz vidas alienadas, e nisso ela quase que se juntaria a um diagnóstico mais geral marxiano, né? E aí, a partir disso, ela tenta ali reconstruir certas experiências particulares e como esse diagnóstico de que vivemos seria vivenciado em casos concretos, em casos particulares, de uma determinada camada social, eu diria. Então, como você falando me deu mais a impressão ainda, quer dizer, o próprio termo apropriação é um termo que aparece várias vezes no Marx para exatamente distinguir de propriedade, de posse, de outras
outras formas de contato com o mundo, consigo mesmo, ele fala muito isso. Nos manuscritos de 44, olha, a alienação, ela é uma forma, o que eu estou chamando de alienação, né, o estranhamento, é uma forma equivocada de apropriação do mundo, uma forma unilateral de apropriação do mundo. Então, há esse eco muito forte, e eu pelo menos li como se fosse, olha, tem esse background aqui que eu estou dando de barato e vou tentar fazer alguma coisa que é, inclusive, muito, muito carente na filosofia, como você colocou, que é tentar ir na experiência vivida de fato, né? Ainda que seja uma reconstrução teórica. Então, não sei se isso faz sentido, eu queria te ouvir, e para só aproveitar CPI, assim, né, já que a gente está nessa era de CPI, fazer mais uma pergunta, que não é uma inquisição, obviamente, mas como que você imagina que é possível a gente tratar esse tema do padecimento, do sofrimento, de um lado, sem abrir mão de certos dados, vamos dizer assim, que são trazidos não pela filosofia, mas muito mais pela psicologia, pela psicanálise, pela psicologia analítica, pelo menos essas psicologias do profundo, que certamente sobrescreveriam essa ideia, essa tese de que o sujeito é um processo de apropriar-se de si, dos seus próprios desejos, que podem aparecer estranhados em um primeiro momento. Sobretudo da prática terapêutica dessas correntes, é muito voltada a isso. Né? Então, há uma confluência e que a Hegel, ela, até onde eu percebo, ela não traz. E que é, né, uma herança evidente da primeira geração da teoria crítica, esse diálogo com a psicanálise, sobretudo. E aí, ao mesmo tempo, você, sobretudo na dissertação, né, fala muito dessa busca pelas causas sociais do sofrimento. Como fazer essa busca sem que a gente caia numa posição que eu acho que também não seria melhor, que é de reduzir as experiências individuais, né, e esse lado psicológico a causas sociais, né, e tornar os indivíduos uma espécie de caixa de ressonância de estruturas outras. Porque, né, por exemplo, a ideia que você coloca, você, né, sugere uma crítica, no caso no primeiro exemplo, né, do professor que muda a vida, você menciona, por exemplo, um problema que está ligado à ideia de autorrealização como uma tarefa exclusivamente individual, ligada a um certo reconhecimento profissional, e você aponta, olha, tem um problema na própria ideia de realização, do que é realizar-se na vida, que, né, a Hegel não aponta, mas o meu receio, né, quando a gente tem essa discussão, é como que a gente não cai no contrário, dizer que as experiências individuais, de alguma forma, estão simplesmente subsumidas e que o sofrimento ele é um sofrimento social e que, portanto, os diversos sofrimentos individuais só teriam uma resolução, se é que isso é possível, só a partir de uma mudança da estrutura social. Entende? Uhum. Quer dizer, não cairmos nem no subjetivismo que a Hegel talvez acaba caindo, mas também não cair nesse outro lado. Se é que é possível, né? Eu estou perguntando, inclusive, porque é algo que eu pesquiso, que realmente é sempre problemático. Né? Mas eu queria agradecer a tua exposição, realmente foi bem interessante. Só ligar a luz aqui. Tá um pouco escuro. Interessante, Vinícius, essas questões, né, sobre a primeira questão. De fato, existe uma
uma ressonância muito forte de Marx na teoria de Hegel, né? Existem ecos claros, ela fala dele várias vezes, porém, ela fala no início, né, que ela quer se livrar, né, de tudo que já foi dito sobre alienação, né? Ela não quer ser vamos dizer, dar continuidade, né, ao que já foi dito. Ela faz essa recuperação, né, mas ela diz, né, já no início da obra, que a alienação será retomada a partir de outras bases teóricas, né, a fim de que a análise do fenômeno não fique refém de uma herança filosófica facilmente desmontada no debate contemporâneo. Ela não quer, apesar de que dela usar várias vezes o termo apropriação, ou vários pressupostos, né, da teoria de Marx, né, a própria é bem parecido, né, no fundo, mas ela não quer continuar, né, entrar nessa tradição marxista por todas as consequências, né, que ela coloca, né. Há uma série de problemas na interpretação de Marx do conceito, né, do conceito de alienação, sendo os principais deles, né, os principais problemas. Uma fundação filosófica fora de moda na época da pós-modernidade, de fato. Marx, agora que ele está voltando há pouco menos há uns 3, 4 anos, começou a surgir muitos papers de teoria crítica agora sobre Marx, a Nancy Fraser tem falado de socialismo, enfim, agora, mas isso é muito recente, né? Quando ela lançou Alienação em 2005, ela não queria carregar aquele peso, né, de simplesmente isso é uma teoria marxista, né? Então ela coloca os principais problemas da interpretação de Marx, né? Uma fundação filosófica fora de moda na época da pós-modernidade, ninguém levava mais a sério quem falava em Marx, nem mesmo na teoria crítica, né? Ou seja, ela tá falando, a gente tem que também pensar que a teoria crítica, né, como escola de Frankfurt, né, porque a gente tem várias teorias críticas, mas a teoria crítica com letra maiúscula, né, TC, é entendida como vinculada à escola de Frankfurt. Então, ela está continuando o que já foi falado, né? Eles conversam entre si. Então, antes da Hell e Hegel, justamente o grande expoente, né, era o Axel Honneth, né? E Honneth, ele estava falando, né, depois, um pouco nessa mesma época, sobre as promessas de liberdade social que a gente encontra na social-democracia, né? Sobre como no mercado a gente ainda pode encontrar, se realizar como indivíduo, né? Então, falar de Marx é um pouco assim, é que nem hoje as pessoas, um pouco, me desculpem quem estuda, eu tenho amigos que estudam, né, anarquismo, mas é um pouco assim, o que é que você está falando, né? E ela não quer ser uma pessoa fora do centro, ela não quer ser da margem, né? Ela hoje hoje uma das, se não a principal representante da escola de Frankfurt hoje em dia. Então ela tem um pouco essa coisa de dialogar com o centro, digamos, né? Então ela não, quando ela lança Alienação, ela não quer se comprometer, né, com essa herança marxista e o que significa, né? E ela coloca Fundação Filosófica fora de moda, as implicações políticas que se mostram questionáveis no período do liberalismo político, né? E um tipo de crítica ao capitalismo que parece inadequada em um contexto de vitória decisiva do capitalismo, né? Porém, a gente encontra, de fato, no livro dela uma ressonância imensa da teoria de Marx, né? E eu acho que se esse livro fosse escrito hoje, talvez ela não quisesse tão claramente se distinguir, né? Ou de fingir que não está dialogando, né? Ou que não está atualizando Marx, em certo sentido. Isso foi um pouco o primeiro aspecto, né? Que você falou. O segundo é uma questão extremamente complicada. A gente passou um semestre na UFSC discutindo sobre isso, numa disciplina do Pinzani. A discussão foi o que é individual e o que é social no sofrimento, né? E de fato, assim, a gente não conseguiu chegar numa resposta, assim, né? O que
definitiva, digamos, né? Mas a própria psicanálise, que ela está preocupada com entender a dimensão singular do sofrimento, né? Ou seja, o indivíduo que está ali na clínica falando sobre os próprios, né, sentimentos. A própria psicanálise, ela já se debruçou em vários momentos, né, sobre esse entendimento da dimensão social também do sofrimento, né? Tem um seminário super interessante do Jacques Lamillet, que hoje é o grande porta-voz, né, da teoria lacaniana, né, pelo menos de uma escola específica, né? Ele fez um seminário que chama Extimidade, né? Que é um seminário super interessante, que ele fala sobre como o íntimo é político, né? Sobre como aquilo que é íntimo é exterior, e ele traz esse neologismo que o Lacan falou uma vez, né? Sobre o estimo, aquilo que está fora de si, mas que está dentro também, que a gente experiencia como nosso, né? Então, a psicanálise, ela, desde Freud, ela tá falando sobre a dimensão social da formação humana, né? Sobre como, por exemplo, como o sujeito ele se forma a partir do mimetismo, né? A partir da imitação, de como o outro está o tempo todo, né? Então, assim, eu acho que, por mais que, e aí tentando, né, chegar mais próximo dessa questão, né? Por mais que a gente possa entender o sofrimento na sua dimensão singular e exista um espaço para que isso seja tratado ou, mesmo, ou pelo menos contemplado, que é a dimensão da clínica, né? A clínica ela não está preocupada com a causa, né? Ela pode, na discussão interna, refletir sobre, mas no momento que o psicanalista está lá sentado conversando com a pessoa, ele não vai dizer, olha, isso aqui nem fica preocupado porque isso é causa do machismo, né? Ele não vai falar sobre isso, né? Ele vai entender na singularidade esse sofrimento que está se manifestando ali. Então, eu acho que tem uma questão de limite, né? O que é o psicólogo, o que é a psicologia, né? Dentro da prática, digamos, né? O que é a psicanálise enquanto prática pode fazer, e aí ela vai contemplar essa dimensão individual, né? Singular, que se manifesta ali. O crítico social, ele vai tentar entender como é que esse sofrimento surge. O psicanalista interessado em crítica social, ele também pode fazer isso, né? E eu acho que, ou seja, que é um problema um pouco de dimensão, né? Você vai abordar ele dependendo da dimensão, ou seja, o sofrimento, ele se manifesta individualmente, ele tem a sua dimensão singular, ele está ligado a cada pessoa vai experienciar, sei lá, o ciúme de uma maneira diferente, vai explicar isso de uma maneira diferente, ou seja, tem uma dimensão singular, mas a causa é social, por exemplo, o ciúme, né? Existe um fundo social dos sofrimentos ou seja, é um pouco isso, né? Eu acho que o sofrimento ele tem um fundo, e aí talvez eu esteja me comprometendo, pode ser que eu mude de ideia depois, mas eu acho que o sofrimento ele sempre tem um fundo social. Sempre. A gente não vai criar um sofrimento do nada, né? Existe uma sustentação social para o sofrimento, né? Mas, mas ele se manifesta de maneira singular e cada espaço, o psicólogo, o psicanalista, o crítico social vai abordar de uma maneira diferente. Né? Mas essa foi uma discussão que a gente passou muito tempo lá na UFSC, numa disciplina que o Pinzani deu sobre sofrimento social. Foi um debate mesmo, né? Enfim. Valeu, Bárbara. Eu tenho uma questão, mas o Wilson tem, eu não sei se o Paulo também tem, dado o adiantado da hora, talvez se vocês dois tiverem, a gente pode fazer juntos. Não sei, Paulo, você tem uma questão? Não, Hélio, eu acho que a gente pode passar direto para a Su e para o Wilson. Tá. Então vai lá, Wilson, fica à vontade, faz sua questão. Bom, primeiramente queria agradecer à Bárbara pela exposição. Eu já acompanho o trabalho dela há um tempinho, já foi, depois eu trabalho na iniciação científica, a obra Alienation, e depois que eu li o livro, o seu texto foi um dos primeiros que eu tive contato, assim, para expandir a minha bibliografia. E relendo agora,
para o encontro de hoje. Parece que muita coisa passou a fazer mais sentido, né, quando você fala lá da crítica da etiologia e tudo mais. No meu trabalho, eu me proponho a pergunta que guia o meu trabalho. Eu foco mais na questão dos papéis sociais, naquele exemplo específico, e proponho a responder quais os contornos de uma relação não alienada. E a questão, quando você fala aqui do diagnóstico das patologias sociais e tudo mais, eu queria saber, queria um pouquinho mais sobre, porque você fala que ela trata a alienação muito a partir de uma teoria da subjetividade que, que falta, que carece desse aspecto social da crítica. E eu queria saber qual é o gatilho assim que você usa para caracterizar a ideia de patologia social dentro da ideia de alienação, né, do pensamento da IEG, sabe? Essa sintomatologia que você fala, o fato dela se propor a responder as questões, sabe? Porque ela, como você disse, ela não fala de patologia social, né? Ela fala de relações problemáticas, relações defeituosas e tal. E aí, deixa eu ver. Eu queria saber, assim, até que ponto você acha que a gente pode falar de patologia social mesmo, porque você fala lá do Durkheim, e, e assim, o fato dela propor que a alienação é superável já é o suficiente para a gente chamar de patologia ou alguma coisa assim, expor sintomatologia e tudo mais. E eu queria saber também até que ponto você acha que a falta da etiologia ela interfere na terapia lá, que é o tratamento da questão e tudo mais. Uhum. E é isso. Uhum. Bárbara, só queria saber se você compreendeu bem, porque estava picotando um pouco a fala do Wilson. Você quer... Tá Eu claro? entendi. Eu entendi. Caso eu não responda, aí o Wilson pode, se não responder Tá, completamente, qualquer né? Mas coisa eu é só entendi falar que eu a questão respondo. geral, sim. Tá. Eu fiquei interessada também de ler o teu trabalho. Não sei se já tem, se tu já escreveu alguma coisa, Wilson, porque é muito raro eu conseguir falar sobre a Rael Jäger no Brasil, assim, né? Eu li, inclusive ontem eu estava dando uma busca, eu vi que o Crisóstomo escreveu 2 textos que saíram na Ampof sobre Rael Jäger, e eu li, eu fiquei super contente. É sempre bom, né? Às vezes, quando a gente encontra um autor que mexe, né? Poder dialogar. Então, depois, se tu tiver alguma coisa já produzido, puder me depois explicar um pouco como é que tu vai desenvolver essa questão dos casos, né? Olha, sobre patologia, de que maneira? Ela não fala em alienação como patologia social, né? Ela fala como processo defeituoso, né? De toda maneira, apesar dela não falar em patologia, eu acho que ela está falando ali, no mínimo, de sofrimento, tá? Ela não fala em patologia, né? Mas porque eu fiz, na verdade, o que acontece? O Axel Honneth, ele fala em patologia social quando ele fala de reificação, tá? Ela, quando fala de alienação, ela fala em processo defeituoso. Só que o modo como Axel Honneth define patologia social é muito parecido com como ela revela, né, o fenômeno da alienação. Porque para Honneth, patologia social é justamente disfunções psíquicas, né, que têm dimensão social, né, mas que elas podem se desenvolver como uma forma de sofrimento sutil, né, e ou seja, a patologia social, ela é uma disfunção psíquica que se manifesta na sociedade, mas ela também pode se manifestar como um sofrimento sutil, um mal-estar
sutil, uma inquietação social, né? Que nem sempre se manifesta nos consultórios de psicologia, de psicanálise. Um pouco o modo como ela entende a alienação é isso. Os sujeitos alienados, nos casos que a gente vê, não é nem que se manifesta um problema, uma doença psíquica, né? O que acontece é uma inquietação, é um mal-estar, é uma coisa sutil, né? Inclusive, ela justifica a retomada do conceito de alienação, justamente para que a gente possa entender esses sintomas sutis, né? Esses sinais vagos de inquietação, como ela coloca. Apesar dela não trazer, não definir como patologia social, né? Mas como processo defeituoso, eu achei, na época, que fazia sentido falar em diagnóstico, porque eu acho que ela está fazendo um diagnóstico de alienação, né? Eu me senti à vontade também em falar em sintomatologia, no sentido que ela está descrevendo o sintoma da alienação, e em etiologia, né? Para falar das causas. Então, mesmo ela não chamando a alienação de patologia, né? Eu acho que o que está acontecendo ali é um diagnóstico de um processo defeituoso, de um sofrimento, né? Eu não fui muito rígida nessa coisa de só pode falar em diagnóstico se ela chamar isso de patologia, né? Porque esse conceito é um conceito extremamente fluido também, patologia, né? Atravessa vários trabalhos na teoria crítica. Para Honneth, facilmente a alienação caberia dentro desse guarda-chuva, né? Patologia social. Então, e eu acho que sim, que dependendo das causas, né, que você vai encontrar, a terapia, ela é diferente, né? Mas a terapia ela é diferente, só que isso sequer chega a ser uma questão, sabe, para o trabalho dela, porque ela nem chega a apontar as causas, né, para esses sofrimentos. Enfim, não sei se eu cheguei a responder a questão, mas basicamente esses termos todos, patologia e esse termo em si, ele é muito amplo e ele muda muito de trabalho para trabalho. E eu acho que o que ela fala de alienação em si me permite dizer que é um diagnóstico que não tem uma etiologia, que tem uma sintomatologia, entende? Enfim. Valeu, Bárbara. Paulo, vai lá, pode fazer a sua, que aí a gente pode fazer junto, né? 4h30, a gente já está quase 1h30, Paulo. Se for o caso, eu faço, você faz, e a gente caminha. Não, eu justamente quis dizer isso. Passei a você duas porque eu não vou fazer pergunta. Tá, ótimo. Na joga durei. Tá bom. Não, na verdade, Bárbara, assim, acho que a leitura fundamental, eu estou de acordo contigo, a começar pelo modo com que você explica que, bom, ela se propõe a fazer uma filosofia social que talvez tenha mais filosofia e menos social, né? Não é à toa que o Neuhauser retira o subtítulo do trabalho original. Mas aí, um pouco instigado pela conversa que a gente teve antes de começar nossa sua apresentação aqui, que você disse que agora está começando a pensar um pouco se eu entendi bem, né, tentar entender um pouco esse elemento social que eventualmente poderia estar por detrás ou ajudar a compreender melhor a noção de alienação, né? Não sei se a noção de alienação para você continua tendo a mesma centralidade que tem para IEG, enfim, para fazer algum tipo de diagnóstico crítico do tempo. Mas, para mim, o que eu perguntaria para você é o seguinte: se esse elemento social, né, é um déficit para você, que aparece no texto da IEG, se você tem algumas hipóteses já para tentar, entre aspas, corrigir isso, né? Dar essa substância social para uma investigação sobre alienação que pretende fazer isso, mas não faz, que promete, mas não entrega, né? Eu estou contigo nessa leitura sobre a IEG. Então, alguém disse e talvez isso seja um pouco resultado dessa necessidade que a IEG apresenta
no começo do texto dela, de tentar se distanciar do Marx, né? Eu confesso que eu vejo pouquíssimo Marx na Jäger, nesse em particular. Vejo pouco, né? Inclusive, não sei, acho que ela passa muito rápido, mesmo quando ela vai reconstruir o Marx ali, enfim. Também não acho que isso é um déficit gigantesco, enfim, porque a Jäger não está fazendo uma interpretação do Marx, ela tem uma questão com o tempo presente e tudo bem. Isso não é uma questão para ela, eu acho que não é uma questão que a gente também tem que gastar muita energia com isso. Entretanto, a impressão que eu tenho é essa necessidade que ela tem de se distanciar do Marx, do essencialismo, de um possível economicismo, que está na raiz dessa alienação que nasce ali na dupla Hegel-Marx, né? Essa necessidade dela se distanciar quase que faz que ela jogue a criança com a água do banho, no seguinte sentido: eu quero me distanciar disso, logo a teoria dela fica com, vou usar a expressão clássica, né, com déficit social, com déficit sociológico. Então, assim, eu quero me afastar do essencialismo, quero me afastar do economicismo, mas para isso eu me afasto do social. Só que, por outro lado, então, e isso de fato, eu acho que esse déficit, eu acho que é um pouco resultado desse movimento consciente que ela faz. Mas, por outro lado, eu acho que tem uma coisa produtiva nesse conceito de alienação que ela traz, que você apresentou de uma forma que eu acho produtiva, né? Que é assim, que a alienação, que o caráter normativo da noção de apropriação, né? Que seria o oposto da alienação, se a gente quiser assim, é negociar a apropriação. Né? É um processo de negociação da apropriação. Isso eu acho razoavelmente produtivo, não é mais produtivo, me parece, porque tem esse déficit sociológico. Porque aí ela não trabalha muito com, tá bom, o que é esse negociar a apropriação? Não é só me apropriar de um objeto, me apropriar de um papel social, como é a questão do Will, por exemplo. Mas é uma questão de poder negociar essa apropriação. Mas para eu poder negociar essa apropriação, tem alguns pressupostos, não tem jeito, tem alguns pressupostos que são pressupostos que me parece que tem uma raiz social. Ou então, se a gente quiser, por exemplo, quais são as condições de possibilidade, para falar em um outro vocabulário, né? Que o sujeito poder negociar essa apropriação, né? Eu não sei se é por aí que você vai agora, no seu trabalho mais agora no doutorado, ou se de fato você acha que tem alguns elementos que são mais fundamentais do que outros para poder dar mais carne, vamos dizer assim, para esse elemento social que é deficitário na teoria da alienação. Se você já tem pensado sobre isso no seu trabalho mais recente, enfim. Não para corrigir necessariamente a Jäger, mas um próprio diagnóstico de tempo tendo a noção de alienação como elemento central. Isso faz sentido? Sim, faz sentido. É interessante. Alguém queria falar? Você está ouvindo? Sim. Você está me ouvindo? É que assim, o Hélio me provocou que, na realidade, eu não ia fazer pergunta nenhuma. Que, assim, mas se for o caso, dada a pergunta que o Hélio fez, talvez eu pudesse só acoplar uma questão que é mais uma questão elementar, vamos dizer assim, né? Não é propriamente de discussão da Jäger, é mais uma dúvida de quem está aqui orbitando, tentando aprender algo mais, né? Sobre, enfim, a maneira como você arquitetou para a gente aqui as limitações, né? No caso do trabalho da Jäger, sobre o sistema da alienação, teve uma coisa particularmente aqui na resenha que você apresenta que me deixou muito curioso, né, que um dos tópicos, acho que é o tópico em que você traça algumas características dessa teoria do sujeito, né, deixa eu só encontrar aqui, cadê? O negócio estava aberto aqui na página, não, aqui, que é o tópico 5, né? Você fala, o self é sempre mundano, sempre se encontra atuando no mundo e não pode ser separado do mundo. Já no seu capítulo 4, a sua dissertação, você se refere ao texto da Jäger, a obra, né, o exercício que ela realiza, como uma teoria da subjetividade, né? Então, aí Hélio
problematiza para a gente aqui como que ela vai se despindo, vamos dizer assim, de apoios teóricos que ela poderia ter no sentido de transitar essa teoria dentro de algum diagnóstico, o que acaba resultando no que você fala de um déficit, né, sociológico na autora. Então, isso me fez saltar a seguinte questão, né, uma vez que ela se despe desses apoios diagnósticos, dessas teorias, e ao mesmo tempo estabelece aquilo que seria uma teoria da subjetividade, eu fiquei me questionando que mundo é esse que está aqui, né? Então, enfim, como ela fundamenta esse conceito, pelo menos aqui no trecho que eu li, né, da sua dissertação, desculpe, realmente não li o texto todo da dissertação, esse conceito não foi apresentado. Enfim, eu vi que tem uma discussão sobre alienação com Heidegger ali, um pouco antes, na introdução, não cheguei a ver isso aprofundado, mas queria entender que mundo é esse, então, né? Ao mesmo tempo, ela tem uma teoria sobre o mundo, embutido na teoria da alienação, mas ao mesmo tempo tem um déficit sociológico. Então, esse mundo é feito de quê? Né? É isso que eu fiquei me perguntando aqui. Desculpa se a pergunta é superficial, mas realmente para mim é uma curiosidade que ficou muito incômoda aqui. Né? Tá. Eu vou só... posso responder primeiro o Paulo, depois eu vou para o Hélio, né? Porque eu acho que talvez, né? Talvez responda as duas perguntas de uma vez, né? A grande... Justamente, interessante isso, porque no trabalho dela é muito estranho, porque você vê ela falando sobre como o sujeito é formado pelo mundo, né? A conclusão de alienação, o título da conclusão do livro posso até abrir aqui rapidinho, é justamente, o título da conclusão é A Socialidade do Self, a Socialidade da Liberdade, né? Então, ela fala sobre, né, como o self ele é formado pelo outro, pelo social, existe essa ideia. Só que quando ela vai analisar os casos de alienação, que seria justamente a oportunidade para ela mostrar como a alienação ali se manifesta como sintoma de uma relação problemática entre sujeito e sociedade, ou como a sociedade está ligada à produção de sofrimento, ou de fato, em vez de ela tentar mostrar como é que a sociedade está por trás desse sofrimento, ela só fala sobre a dimensão individual do sujeito, o sujeito que sofre, e o sintoma desse sofrimento, e como é que esse sujeito sente individualmente esse sofrimento, mas ela não fala sobre justamente aquilo que ela acredita que é o sujeito como social, né? O sujeito como alguém que se forma em sociedade, né? Então, é uma contradição do trabalho, eu acho, né? Eu acho que também a gente tem que entender, foi a tese de doutorado dela, né? Então, de fato, é uma coisa contraditória, né? Porque por mais que ela fale que o sujeito é formado pelo mundo, no momento que ela tem de mostrar como é que a alienação surge, né? Ou qual é a relação da sociedade com esse sofrimento que é experienciado individualmente, ela não fala, tá? Respondendo ao que o Hélio disse, não sei se eu também respondi ao Paulo, né, falando isso, mas para mim também é um pouco contraditório no trabalho dela, né. Mas com relação ao que Hélio falou, eu tinha a intenção, quando eu comecei o doutorado, de tentar falar sobre justamente a causa da alienação, né. Tentar, ou seja, solucionar o limite que eu via no trabalho dela, né. Só que quando eu entrei, surgiram outros sofrimentos que me pareceram mais interessantes, que foi o ressentimento e a desconfiança, né? Por causa de tudo que a gente sabe, né? Do Brasil, enfim, o Bolsonaro e tudo. E eu comecei a ficar muito, né, tocada por esse tema do ressentimento. A própria Hel Jäg, numa apresentação que ela fez em São Paulo, ela falou sobre o ressentimento, né? Ela resgatou também o que o Nietzsche falava do ressentimento. Agora eu não me lembro detalhes, ela não chegou a publicar essa conferência, foi uma conferência que ela deu. Então eu comecei a me dedicar sobre... Acabou que eu também, tudo que a gente vê, né, todo o discurso de Bolsonaro e dos seus eleitores, né, fortemente ressentido,
A própria Wendy Brown também, na teoria crítica, também tem falado de ressentimento. Enfim, eu comecei a trabalhar o tema do ressentimento e da desconfiança, tentando justamente fazer um diagnóstico que eu tento fazer com que seja completo, digamos, né? Então, eu aponto para as causas. Quem? Não entendi. Paulo falou alguma coisa. Não sei. Enfim, Paulo escreveu algo. Acho que foi só o nome. Ah, tá, ótimo. Wendy Brown. Wendy Brown. Ela escreveu um livro sobre as ruínas do neoliberalismo. Não sei agora se é nesse livro ou se é em outro livro, mas ela tem falado sobre o ressentimento também, né? Então, eu comecei a trabalhar com isso, tentando apontar para as causas desses sofrimentos e para as saídas, né? E eu acho que, apesar de que eu esteja trabalhando com outros sofrimentos, eu acho que as causas que eu coloco tem muita relação também com as causas da alienação, que eu acho que, basicamente, né, não estou querendo dizer que a causa da alienação são essas, tá? Eu acho que a alienação é muito complexo, é muito mais difícil de ser abordada, né? Por várias questões, mas no caso do ressentimento e da desconfiança, eu falo como, nas sociedades neoliberais, né, a noção existente de subjetividade humana, ela é carente do social, e ela, justamente porque ela é carente de socialidade, essa visão de sujeito, ela causa sofrimentos como ressentimento e a desconfiança, né? Por exemplo, a desconfiança, ela se manifesta como negação do outro que faz parte de nós, negação de um social que nós já integramos, né? Ou seja, são sofrimentos que se caracteriza por uma negação social de quem nós somos, né? Não sei se está um pouco truncado aqui, como eu estou falando, também eu estou na luta com essas definições, mas nas sociedades neoliberais, né, não só os ideólogos do neoliberalismo, como a visão que a gente tem, né, senso comum, né, livros de autoajuda, filme hollywoodiano e tudo que a gente vê, o sujeito, ele é visto como alguém separado do social, alguém que não precisa do social para se realizar, né, alguém que precisa, inclusive, se livrar do social para se realizar, né. Toda essa visão social existente, né, em sociedades, por exemplo, cujo best-seller é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, por exemplo, né, essa visão social, né, do que é um sujeito, o sujeito é aquele que ele se realiza quando ele é capaz de negar o outro, quando ele é capaz de se livrar do outro, né, o sujeito, ele precisa ser o mais indivíduo possível, né, o mais separado possível do social. Então, essa visão social, ela causa sofrimento, né, porque a gente acha que é isso, né, só que no momento que a gente talvez levasse o outro como parte do processo de ser si mesmo, como parte da própria autorrealização, né, como condição de possibilidades, no termo do Hélio, da realização individual, certos sofrimentos seriam superados, né. E, por exemplo, a gente pode entender alguns casos de alienação, como ela traz, né, como sintoma, eu acho, de uma sociedade que nega o outro e que tem visões muito individualistas do que é ser um sujeito, né? O caso do jovem editor, perda de autenticidade na assunção de papéis, né? Ele se identifica tão profundamente com aquele papel, né? Ele quer tanto o seu papel, né? Que ele sequer negocia com tudo que existe antes. Existe uma ambição aí, né? Uma ambição muito forte de ser alguém, né? Que faz com que ele simplesmente se negligencie tudo que veio antes, tudo que existe antes, que compõe a própria personalidade, né? O caso, por exemplo, também do acadêmico, né, que experiencia indiferença e perda de identificação com o mundo, ele era extremamente engajado em busca. Vocês têm casos de fortes ambições aqui, né? A próprio caso da autenticidade também, o Charles Taylor, no A Ética da Autenticidade, ele tem falado isso, né, sobre como a autenticidade, né, nas nossas sociedades neoliberais, existe
uma perda de autenticidade, porque a autenticidade, como ele pensa, né, ela leva em consideração o outro, né? Ela leva em consideração uma ética. Para você ser autêntico, você tem que levar em consideração uma ética, um social, né? O ser autêntico, ele é fake quando ele se faz por si mesmo, entende? O autêntico, ele leva em consideração o social. Então, em alguns casos de alienação aqui, talvez não todos, mas em alguns casos aqui é como se houvesse uma negligência do social, né? Uma busca muito unilateral pela própria autorrealização, né? Então, basicamente, na minha tese eu tenho falado de ressentimento e desconfiança, né? Aponto para essas causas, né? Essa causa é uma visão social de que o sujeito não precisa de social, né? E eu acho que isso é uma característica das sociedades neoliberais, né? A saída que eu coloco é uma saída social, né? No sentido de que o sujeito ele precisa se encontrar com o outro, ele precisa, né, fazer cair esse muro, né, do indivíduo, né, que por si só consegue se realizar por si mesmo, né? E eu acho que essas causas são as mesmas causas de determinados casos de alienação, sabe? O caso de perda de autenticidade, né? Ou seja, não há uma ética da autenticidade. O caso do acadêmico, que ele era extremamente ambicioso e de repente nada mais tem ressonância, como se faltasse uma ética do sujeito, né? O sujeito vinculado a laços, né? O sujeito imerso em uma sociedade, né? Nem tudo é para si mesmo, né? E os casos que ela traz parece que são de pessoas que estão muito imersas em buscas individuais, né? Como se até ela comprasse essa ideia também. Por mais que ela fale que o sujeito é socialmente, né? Os exemplos que ela traz são de sujeitos extremamente imersos em buscas individualistas, né? Então, é um pouco por aí que eu tento, né, desenvolver. Eu não falo mais de alienação, eu não sei, eu acho que alienação é realmente difícil, né, eu não sei até que ponto dá para falar de neoliberalismo simplesmente, né, para falar como causa da alienação, né, tem toda uma herança aí moderna, é bem mais complicado, assim, eu acho, então é um pouco por aí que eu estou indo. Bom, muitíssimo obrigado, Bárbara. Acho que a gente não tem questão, mas pelo adiantado da hora também, eu acho que já é o caso da gente encerrar. Então, antes de te agradecer, Bárbara, quero só deixar registrado aqui que a nossa próxima sessão desse ciclo do Seminário Permanente Filosofia, Crítica e Sociedade vai ser uma apresentação do Vinícius Santos, que é o professor Vinícius que está aqui, no dia 24/6, né? A gente vai ter a sessão que vai ser a última desse ciclo sobre alienação, né? Sim, certamente, Adalberto, vai ser ótimo. Então, agradeço muitíssimo, Bárbara, a sua disposição. Obrigada, gente, muito obrigada. Você ter encontrado um tempo na sua agenda para a gente poder conversar, tá? Muitíssimo obrigado, foi ótimo. Espero que você fique bem, que a gente possa se ver em um outro momento, pessoalmente, depois que essa tempestade diminuir, pelo menos. Assim Só espero. um adendo aqui, Hélio, mais uma vez, quero agradecer também a Bárbara, né, e a todos que estiveram presentes, e lembrar que esse material vai ser disponibilizado no canal no YouTube do programa de pós-graduação em filosofia da UFBA dentro dos próximos dias. A gente vai editar ainda o vídeo e tal, e logo em seguida ele vai ser disponibilizado no canal, né? O endereço do canal está disponível no cartaz de divulgação, para quem quiser ter acesso e ajudar a divulgar também já, né, apoia difundir a iniciativa, né? E vou encontrar, inclusive, lá os vídeos dos encontros anteriores, né? Perfeito, Paulo, perfeito. Bom, obrigado, então, Bárbara, obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Até breve, fiquem bem, e a gente se vê aí novamente juntos no dia 24/6, tá bom? Obrigado, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.